Fala pessoal, eu sou George Ricardo e hoje vamos falar sobre uma bomba que está agitando Hollywood. A treta entre Justin Baldoni e Blake Lively está pegando fogo com direito a processos contra o jornal The New York Times e muitas críticas no meio do caminho. Fica até o final porque essa história tem camadas e eu quero saber a opinião de vocês. Tem muita coisa envolvida e no final eu vou trazer uma análise sobre como isso pode impactar o futuro dos dois. Agora já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade aqui do CG. Bom pessoal, vamos começar, mas antes da gente mergulhar na treta, vamos conhecer um pouco mais sobre os dois protagonistas dessa polêmica. Primeiro, Justin Baldoni é ator, diretor e produtor. Conhecido principalmente pelo papel de Rafael na série Jane the Virgin, ele também dirigiu o drama A 5 Passos de Você e se destaca por seu ativismo em causas sociais, especialmente ligadas à masculinidade saudável e empatia. Baldoni é uma voz ativa na discussão sobre vulnerabilidade masculina e constantemente usa suas redes para abordar temas de saúde mental e igualdade de gênero. Blake Lively, por sua vez, é uma atriz renomada, famosa por sua atuação em Gossip Girl e filmes como Águas Rasas e Um Pequeno Favor. Ela também é esposa do Ryan Reynolds, o Deadpool da Marvel, um cara muito poderoso em Hollywood. Ela é conhecida por seu ativismo voltado para os direitos das mulheres, combate ao tráfico humano e apoio a causas ambientais. Blake também defende um ambiente de trabalho seguro e tem se manifestado frequentemente sobre assédio e desigualdade na indústria do entretenimento Hollywood. Agora que você já conhece um pouco mais sobre eles, vamos ao desenrolar da história. Para quem não tá por dentro, o Justin Baldoni, que é diretor e protagonista do filme É Assim Que Acaba, resolveu processar o jornal New York Times. Motivo? Uma matéria que detalha uma série de acusações feitas por Blake Lively, protagonista do filme, contra o Baldoni. As acusações envolvem assédio sexual e um ambiente de trabalho hostil durante as gravações. Blake não ficou calada e, através de seus advogados, criticou a decisão de Baldoni de processar o jornal. Eles afirmaram que isso não muda nada sobre as alegações formais que Lively apresentou tanto na Califórnia quanto em nível federal. E aqui é importante a gente ressaltar uma coisa. Ela diz que não muda nada, mas ele dá start em uma coisa que a gente já vai falar bastante aqui, que é sobre essa batalha midiática. E isso vai sim fazer diferença. Eu não sei se vai ajudar muito nos próximos anos ele, mas é um start para quem quer combater esse tipo de coisa. Porque a Blake começou uma guerra midiática quando ela dá a versão dela e dá o seu jeitinho, digamos assim, para o jornal publicar só o lado dela. O jornal não publicou as respostas do Baldoni. Aí a gente pode ir lá e descobrir por quê. Ele não quis se pronunciar. Tem sempre essa história, né? Mas o jornal publicou só a versão dela. E ela é uma mulher muito poderosa. Ela é a esposa de um cara mais poderoso ainda. E por mais que a gente queira falar, cada um é cada um, isso tem peso sim em Hollywood. E os poderosos sempre pisam nas pessoas que têm menos poder. Não estou dizendo que é o caso, mas acontece. Agora, sobre o processo em si, o Baldoni alega que o New York Times distorceu conversas, retirou falas de contexto, ele acusa o jornal de emendar e manipular informações para construir uma narrativa enganosa. O interessante é que essa atitude do Baldoni está sendo comparada a casos como o do Johnny Depp e da Amber Heard, onde a gente sabe que o Johnny Depp era até mais poderoso do que a Amber, então acho que talvez aqui não contribua com aquele meu argumento anterior, mas ele tava sendo muito fodido assim, pela mídia em geral, até a hora que ele começou a reagir, e isso meio que virou o jogo pra ele. Hoje, o Johnny Depp ainda não conseguiu retomar totalmente a sua carreira, mas a imagem da Amber foi destruída assim, durante o processo. Se no começo a gente tinha certeza de que ele tinha dado um murro nela, tinha batido nela, que ele era muito violento e a gente não conhecia esse lado de Johnny Depp, a gente viu depois que a Amber era uma descontrolada e que ela batia nele também. Eram agressões mútuas, mas, óbvio, aí você pode colocar o elemento machismo, e eu concordo, e isso prejudicou muito ela e tudo mais,
mas ela saiu com a imagem muito arranhada, porque ele conseguiu provas, tipo áudios, vídeos dela fazendo coisas, enquanto ela não tinha. Aí você pode falar, ele era muito mais poderoso do que ela, então ele conseguiu toda essa comoção, esse movimento pra virar o jogo. Eu até concordo que pode ser, mas se a gente for pegar a letra fria, o que ele mostrou, o que ela mostrou, tudo que a gente viu durante o decorrer do processo, que foi um processo que a gente acompanhou engatinhando até chegar ao desfecho dramático, onde ela acabou tendo que pagar mais dinheiro pra ele do que vice-versa. Então, mas ele também foi condenado, tá? Ele teve que pagar uma indenização pra ela também, mas aí você abate o que ele pagou, o que ela pagou, ele saiu ganhando no final. E a gente tem também, aí trazendo aqui pro Brasil, o caso do Márcio Smelling com a Dani Calabresa, que foi um caso que andou um pouco mais rápido e já influenciado pelo caso do Johnny Depp. A Dani Calabresa acusa o Márcio Smelling de assédio sexual e depois muda, acho que não mais assédio sexual, e sim assédio moral, mas, assim, ele perdeu o emprego e nunca mais trabalhou. Até hoje ele nunca trabalhou, mas na mídia ele conseguiu, com a ajuda da internet principalmente, porque os grandes veículos meio que ficaram do lado da Dani Calabresa, ele conseguiu equilibrar o jogo e até mostrar provas que desabonam o caráter dele, mas que de certa forma tiram a acusação de assédio sexual. Então ele era acusado de forçar a relação sexual, um romance com várias atrizes, incluindo a Dani Calabresa, e ele acaba mostrando áudios que ele salvou de conversas no WhatsApp, onde mostrava que essa relação era consensual. Era imoral porque ele era chefe dessas pessoas, muitas vezes, mas não era ilegal porque não foi forçado e tudo mais. Inclusive, com a Dani Calabresa, parece que ele tinha um relacionamento já que acabou se desgastando, não foi pra frente, não sei se... acho que sim, acho que ela foi amante dele, assim como todas as outras, porque ele era casado durante todo esse período. Mas, então ele era um filho da puta, canalha, mas não cometeu crimes. E mesmo com todos esses áudios que ele mostrou e tal, tem toda uma questão política que deixou um pouco difícil dele reverter esse jogo como o Johnny Depp fez, por exemplo. Por quê? Porque no Brasil ainda é muito comum as pessoas tomarem lados de acordo com o lado político da pessoa. O Márcio Smelling é um cara escrachadamente, abertamente de esquerda. Ele é um cara que ele se diz negro, ele falava muito sobre isso. Eu sou um cara negro que chegou aqui a posições de poder na Globo e tudo mais. E ele é abertamente de esquerda. A Dani Calabresa, eu vejo muita gente falar, mas a Dani Calabresa é de esquerda, ela anda com a Janja. Não é bem assim. A Dani Calabresa, ela fala pouco sobre política, ela é aquela humorista mais isentona e tal, anda com muitos humoristas de extrema direita. Ela é a melhor amiga do Danilo Gentili e tem outros muitos, aí o Bento Ribeiro também, que foi um dos motivos da briga entre ela e Márcio Smelling. Então, ela não é assim tão vulnerável a um lado só, porque como ela tem muitos amigos na direita, ela comprou ali um pacote, né? O pessoal de esquerda que fala, porra, violência contra a mulher, eu sou sempre com a mulher. Foi lá pro lado dela, não tô nem dizendo que tá errado, tá, gente? Só tô dizendo que o cara foi abandonado aqui. E o outro, que era um militante de esquerda, foi tido como um grande assediador, filho da puta, e todo mundo virou as costas pra ele. A direita também cagava, queria que ele morresse, continuou querendo, e a esquerda virou a cara pra esse maluco contra uma pessoa que a gente nem sabe se é de esquerda. E eu não tô dizendo que isso importe caso ela esteja falando a verdade, mas por tudo que já saiu, dá muito a entender que ela mentiu, que ela meteu o louco, deu uma exagerada, porque ela queria que ele perdesse o emprego. Mas isso escalou de um jeito que saiu do controle dela também. De todas elas que fizeram a primeira acusação ali. Depois, inclusive no começo, era um monte de pessoas anônimas que depois tiveram seus nomes aos poucos revelados aí, porque não dava pra sustentar. E é muito difícil, eu acho, que ela consiga literalmente carimbar essa faixa de assediador nele pro resto da vida, porque ele meio que nas redes sociais, que é onde não importa, mas é onde faz barulho, é onde chega nas pessoas, ele meio que mostrou o lado dele e ficou muito mais marcado do que o dela. Já na justiça, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ela é uma pessoa poderosa. E como eu digo, pessoas poderosas contra uma pessoa que tá fora da mídia há tanto tempo, que não trabalha, não faz porra nenhuma, eu acho tem uma grande chance de, apesar dele não ser preso nem nada, ele vai sair com uma derrota judicial, porque ela é muito influente. E aí a gente tem aquela coisa, né? Quem ganhou na discussão
e quem ganhou na justiça. Tem essa sensação comum de que hoje eu já escuto muitas pessoas falando, o Marcus Meren não fez, ele provou, ele mandou usar, mostrou os áudios, mostrou as conversas dela falando que queria ficar com ele e tal. Mas na justiça não vai olhar exatamente o que a gente tá tendo essa percepção, né? A justiça vai lá, vai julgar, vai dar uma pena pro cara e é isso. Vocês entenderam a diferença, né? Mas eu falei tudo isso não foi por falar não, tá? Tem um propósito aqui que vai ajudar a gente a entender como que vai ser essa briga nos próximos anos da Blake e do Baldoni. Vamos entrar então até nas alegações da Blake agora. Segundo ela, o Baldoni exibiu vídeos de mulheres nuas sem consentimento ali pra ela e pra produção do filme. Discutiu abertamente sobre seu antigo vício em pornografia e fez comentários constantes sobre o peso dela e a morte de seu pai. E não para por aí. Ele também teria insistido em adicionar mais cenas de sexo ao filme, incluindo uma sequência que mostraria o rosto de Blake durante o orgasmo. Isso gerou um ambiente de trabalho tenso, com choques criativos entre os dois. A Blake Lively queria um tom mais leve e positivo na campanha do filme, enquanto o Baldoni queria um enfoque na violência doméstica. Até por isso, ele foi afastado da pós-produção e não participou da campanha de divulgação. Já o Baldoni, ele alega que as acusações são distorcidas ou falsas. E aí eu vou falar aqui alguns pontos do que ele fala. Primeiro, sobre mostrar pornografia lá, vídeo de mulher nua para todo mundo. Ele alega que ele mostrou um vídeo do parto da esposa dele pra ter uma ideia criativa de como ele queria que fosse a cena do parto no filme. Ela tem um filho no filme e ele queria reproduzir o parto da esposa no filme. Ele alega que foi isso. Sobre o vício em pornografia, ele disse que nunca falou nada sobre isso. Ela alega que não teve testemunha nessa parte da conversa. Sobre o peso dela, é uma coisa que ele admitiu que não falou diretamente com ela. E ela também fala isso, que ele comentava sobre o peso dela com pessoas da produção. E o que ele alega? Ele fala que ele tem um problema crônico nas costas e que ele foi conversar com o personal dela quantos quilos ela pesava, para quando ele tivesse que levantar ela em uma cena, ele não se machucar. E aí ela levou isso pro lado de que ele estaria falando do corpo dela. Eu achei essa parte bem assim, parece, porra, se realmente ele só perguntou pro personal quantos quilos ela pesava por conta disso, aí ele achar que o cara tava sendo gordofóbico. Ela chegou a falar gordofóbico, tá? Tem uma das entrevistas onde ela alega que houve gordofobia na produção. A gente tem a briga então também pela produção criativa do filme. O Baldoni é o dono dos direitos e ele abriu mão de algumas coisas pra Blake aceitar o papel, né, já que ela é um nome mais conhecido, tem influência em Hollywood, e por conta disso, ela também poderia interferir em algumas coisas. Só que ela entendeu a obra, que é baseada num livro muito famoso, como uma coisa meio um romance, um drama e tal, e ele queria criticar a violência e transformar o personagem dele mesmo num vilão. Então, esse choque já estava desde o começo posto, só que ela não aceitou perder. Então, no meio disso, já pro final das gravações, já na pós-produção, ela acusa ele dessas coisas e ela meio que toma o controle criativo do filme, escolhendo o corte final, então incluindo as cenas que ela quis gravar, que ela escreveu junto com o Ryan Reynolds, por exemplo. Existe uma cena que ela mesma fala que o Ryan Reynolds escreveu escondido do Baldoni, que foi a primeira cena que eles se conhecem em cima do prédio. E é uma cena super romântica e tal, e fala sobre os traumas do cara, e ele não achava que não cabia, porque ia humanizar demais, e o cara ia acabar sendo muito querido. Mas essa cena entrou, porque ela ganhou essa disputa nos bastidores. Depois, na divulgação, como ela tinha ganhado o controle criativo, e ele estava meio que afastado, ele também não quis participar da divulgação. Então, ela sempre aparecia, além de sem ele, né, claro, porque eles não iam aparecer no mesmo lugar. Ela aparecia sempre com essas roupas muito coloridas e tal, parecendo uma Barbie mesmo, enquanto ele, toda entrevista que ele dava, ele estava de preto, quase sempre falando sobre a violência e como era importante combater isso e relacionamento tóxico. Enfim, ele deu totalmente um outro tom. E ela
né, nessas conversas também que ele alega que foram distorcidas, ela diz que ele contratou uma empresa, que aliás é a mesma empresa que trabalhou pro Johnny Depp, pra limpar meio que a barra dele. E, segundo ela, pra sujar a reputação da Blake. E aí tem um trecho dessa fala do New York Times que ele diz que foi distorcido. Que a mulher fala, que a advogada lá fala, a gente nem precisou fazer muita coisa porque ela sujou a imagem sozinha, a mídia está do nosso lado. E aí ele diz que literalmente eles não precisaram se defender porque ela colocou as roupas rosas e saiu falando que o filme era uma comédia romântica. Então eles nem precisaram manchar a reputação dela porque ela fez isso sozinha. Então esse é o lado que ele alega que foi distorcido. Que eu acho também meio merda, né? Ele querer discutir o caminho que o filme vai levar, meio que soltando matérias e tal, essa coisa que a assessoria faz, né? E já sobre a intensificação das cenas de sexo, ele diz que não houve essa coisa de orgasmo, mas ele fala que ele queria ter deixado mais claro a cena do estupro, que ela já foi contra e acabou não entrando. Que ele deixaria bem claro que aquilo era um estupro, já pra transformar aquele cara num monstro, e ela achou que não cabia, que o filme ia ficar muito pesado. Essa cena também não entrou. Tem até uma pequena cena que a gente entende que é um estupro matrimonial ali, mas é bem leve, assim, ela apaga e acorda, já aconteceu o que tinha que acontecer, e a gente só sabe o que aconteceu. Não sei, é muito pessoal, mas eu já ouvi muitas mulheres falando que não gostam desse tipo de cena, que isso incomoda e tal, podia causar um mal-estar. Então eu acho que talvez não tinha necessidade mesmo, era só falar que aconteceu. Aconteceu. Talvez eles devessem colocar o nome, né? Tipo, o que você fez foi isso. E eles não colocam, mas aí é uma escolha deles. Só estou dizendo. De qualquer forma, fica aqui posto, né? Limites criativos versus limites pessoais. Então, nós temos duas pessoas numa briga de ego, porque ele é o detentor dos direitos do filme até então, e ela é uma atriz muito mais poderosa do que ele, que tem influência em todos os lugares ali de Hollywood, é casada com um cara ainda mais poderoso, e isso, claro, numa briga de ego, Baldoni tem pouca ou nenhuma chance de ganhar. Tanto é que perdeu. A gente já sabe como isso influenciou o filme, que é uma adaptação do best-seller de Colin Hoover, né? É assim que acaba. A gente sabe que o filme acabou bombando, teve uma repercussão que se aproveitou do hype dessa treta, mesmo ela não tendo sido totalmente esclarecida na época. A gente só sabia que eles tinham brigado, que tinha uma coisa de ambiente tóxico, mas a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas teve várias declarações daqui e dali. Quando perguntaram pro Baldoni, por que você acha de uma continuação? Ele disse, eu não vou dirigir, eu espero que a Blake é a melhor pessoa para dirigir uma continuação, porque ela entende melhor do que eu sobre isso. Então teve várias tetinhas desse jeito, mas que parecia muito mais uma coisa de ego, e não estava colocado na mesa que tinha sido assédio sexual, segundo o que ela alega até agora, até então, né? Mas o filme foi super bem. E eu acho que apesar do Baldoni não trabalhar mais com ela, com certeza, eu acho que ela vai ter força assim nos próximos anos para conseguir bancar uma continuação. O que não vai acontecer com ele. Ele vai parar a carreira. Isso, eu não tô fazendo juízo de valor aqui se ele tá certo ou se ele tá errado, mas ele vai parar a carreira. Uma acusação dessa, nos moldes que Hollywood hoje se adaptou, ela encerra a carreira da pessoa momentaneamente. Foi assim com o Johnny Depp. No Brasil, o Marcus Melling, por exemplo, nunca mais trabalhou. E aí como eu tô dizendo, eu não tô nem falando sobre o que eu acho de quem tá certo ou quem tá errado. Tô dizendo que é assim. A pessoa acusou, a outra sai de cena e fica sem trabalhar até uma limpada parcial de sua barra ou não. E aqui nesse caso vai demorar. Então a gente não vai ver o Baldoni, ele já não atuava tanto, tá? Ele era mais diretor. Mas a gente não vai ver o nome dele, nem a cara dele nos próximos 10 anos, seguramente. Ainda mais porque o Baldoni, ele tem uma imagem associada a projetos que falam sobre empatia e redenção e sobre violência doméstica. Ele inclusive ganhou um prêmio de uma associação de mulheres lá em Hollywood por ser um parceiro na luta contra a violência doméstica, contra a violência e assédio nos estúdios. E aí o cara, recebe um carimbo de assediador. É muito pesado pra ele, pessoalmente, e pra carreira dele, que foi construída
em volta disso. Inclusive, ele escolheu esse livro pra adaptar por conta disso. Então, é uma coisa meio estranha, né? Assim, à primeira vista, porra, o cara faz todo um esforço pra adaptar um livro sobre violência doméstica, que é a história da Colleen Hoover lá, que é a adaptação da vida pessoal dela. Ele teve autorização da autora, que pediu que ele atuasse e dirigisse. E aí ele pega e caga tudo, fazendo o que o filme dizia pra não fazer, sabe? É um pouco, assim, controverso. Mas não tô nem dizendo que não pode ter acontecido. Pode. A grande questão é que a justiça tem uma velocidade e a discussão das mídias tem outra. O que a gente vai ver agora é a batalha nas redes sociais, na mídia, na TV. E nesse caso ele sai atrás mesmo assim. O Johnny Depp era muito mais poderoso do que a Amber Heard, por exemplo, e ele demorou, sei lá, 5, 6, 7 anos pra conseguir começar a nivelar o jogo. O Baldoni, ele não é poderoso. Ele é um diretor que tava em ascensão, é um ator que ninguém conhece o rosto dele, e a Blake é esposa de um dos caras mais poderosos de Hollywood, que tem amizades com Hugh Jackman, com pessoas de todo canto de Hollywood que são muito poderosas e mais conhecidas do que o Baldoni. E essas pessoas vão ficar do lado da Blake. Pro bem ou pro mal. Então a gente pode tanto ver aqui ela conseguindo provar que tudo que ela falar que é verdade, que esse cara perseguiu ela, que ele assediou ela e tal, como a gente pode também ver ela não provar nada e ainda ganhar. Porque tem isso, gente. Poder é isso. Poder é você atropelar uma pessoa, ir no juiz e o juiz falar, mas coitado, ele atropelou porque, né, bebeu um pouquinho, e aí você é inocentado. Isso existe em todo lugar, em todo contexto, e Hollywood não é diferente. Já a Blake, caso ela esteja certa, ela vai sair com um nome gigantesco, depois desses 10 anos aí de batalha, né? Vai conseguir emplacar cada vez mais filmes e vai se tornar dona de Hollywood. Se ela não conseguir, ela ainda assim vai sair como, porra, mas era a palavra dela, ela tava certa, e esse cara aí, foda-se. Vai uma boa parte comprar o lado dela desde o começo, e ela tem pouca chance de perder. E essa batalha midiática, ela tem acesso a mais meios do que ele. Então eu acho muito difícil, assim, ela perder alguma coisa. Bom, gente, eu já coloquei aqui o que vai acontecer daqui pra frente. A gente vai acompanhar mais nos próximos anos aí, porque como eu disse, isso vai demorar pra caramba. Ele vai mostrar áudio, ela vai mostrar vídeo, e vai ficar um jogo de empurra daqui pra lá. O que a gente sabe, é o que eu já falei aqui, é que ele não vai conseguir trabalhar por um bom tempo. E aí a gente pode, cada um faça seu julgamento moral que quiser. Enquanto ela vai seguir a carreira normalmente, enquanto se desgasta um pouco, claro, com essa treta toda. Mas ela vai trabalhar. E depois a gente vai ter a conclusão da justiça, que vai demorar. E aí vocês podem anotar aí, 10 anos pelo menos. Mas agora eu quero saber de vocês. Quem tá certo nessa história? O que vocês acham aí por tudo que a gente já viu? Pelos casos que vieram antes? Dá pra pegar alguma coisa deles? O processo que o Baldoni abriu pra rebater o jornal tem fundamento? Você acha que foi um erro, um tiro no pé? Você acha que a Blake, ela vai conseguir deixar muito claro, mais do que a Amber Heard lá atrás, que ela tá certa? Qual vai ser o desfecho e as consequências disso tudo? Deixa nos comentários a sua opinião e não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e marcar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui do CG. Falei demais, pessoal, mas valeu a pena. O vídeo tá saindo num horário irregular, eu sei, mas faz parte. Eu tô em processo de mudanças aqui em casa e logo vocês saberão das novidades aí do meu cenário maravilhoso que vai ficar. Beijos e até a próxima.